João 9. João capítulo 9, do versículo 1 até o 3. E também vai lá em João 20, mas depois só deixa marcado João capítulo 20 para a gente ler o texto de lá. Passado Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Pulem, por favor, para João capítulo 20, finalzinho de João 20, versículo 30 até o versículo 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, talvez na sua versão estejam muitos outros milagres, que não estão registrados nesse livro. Estes sinais ou estes milagres, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok. Uma vez, pregando aqui na igreja, se eu não me engano, no culto de quarta-feira, eu lancei a pergunta: por que você vem à igreja? Por que as pessoas, todo domingo de manhã, ou todo domingo à noite, vêm e bate ponto? Por que as pessoas colocam, de repente, uma roupa melhor, roupa que não vão trabalhar, colocam gel no cabelo, vão fazer escova, pintam as suas unhas, as mulheres, colocam aquela roupa para poder vir à igreja celebrar a Deus? Eu sei que aí no banco você vai ter inúmeras respostas. Eu venho aqui de repente para poder cantar algumas músicas durante 30 minutos. Eu venho aqui de repente para poder operar o som. Eu venho aqui de repente para poder tocar um instrumento. Eu venho aqui, quem sabe, até para poder ouvir uma mensagem. Eu venho aqui de repente, pastor, porque a cantina da igreja é muito boa. E aí a Dona Maria lá em casa não cozinha tão bem. Aí no domingo tem a cantina daqui que funciona, eu venho aqui por causa disso. Eu venho aqui, de repente, porque eu quero reencontrar alguns amigos, ou encontrar alguns amigos que eu não falei durante a semana. Há inúmeras respostas que a gente pode tentar especular e construir para essa pergunta. Mas todas elas, ainda que você tenha talvez uma motivação verdadeira, ainda que você tenha uma motivação genuína, talvez aquela motivação gospel, evangélica, legal, do tipo assim: pastor, eu venho aqui para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muito bom, muito ótimo isso. Mas eu acho que a maioria das nossas respostas gira em torno de uma pergunta, ou de uma resposta. Eu venho aqui porque eu quero saber como é que eu posso viver bem. Diante dessa pergunta, por que a gente vem à igreja? Talvez inconscientemente você pense e viva e responda essa pergunta dessa forma: eu venho aqui porque eu quero ouvir de repente em 30, 40 minutos alguma coisa que me sustente durante a minha jornada de trabalho durante a semana inteira. Eu venho aqui para ouvir o Senhor falar de repente 30, 40 minutos, para que a sua fala, ou para que talvez um momento de louvor, 30, 40 minutos de louvor, aquela música, a frase daquela música, seja suficiente para eu poder passar o início da semana, de repente até para quarta-feira, eu voltar à igreja e ouvir de novo. Porque a nossa resposta a essa pergunta, a essa indagação, é justamente essa: viemos aqui, na maioria das vezes, é claro que alguns vêm aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, alguns vêm aqui para realmente celebrar ao Senhor, mas eu creio que no meio da multidão há pessoas que podem responder dessa forma: pastor, eu venho aqui porque eu preciso saber como é que eu vivo bem, porque eu preciso entender os dramas da minha vida, porque eu preciso entender por que algumas coisas na minha vida não estão dando certo. Eu preciso de uma resposta do Senhor, porque é o meu parente, a minha irmã que vai fazer cirurgia de novo. De repente, por que essa dinâmica da vida está surgindo na minha história? Inevitavelmente, a gente pensa sobre isso. Como é que eu posso viver bem diante daquele chefe que me perturba de segunda a sexta? Como é que eu posso viver bem diante daquele meu filho, da minha filha que está passando por um drama muito grave? Como é que eu posso viver bem diante daquele meu marido, diante daquela minha esposa que é indiferente a mim durante a semana inteira? E aí a minha esperança, a minha fala, ou talvez a minha expectativa, melhor dizendo, para o domingo, seja ele de manhã ou à noite, é que o Senhor, durante os 30, 40 minutos que o Senhor tem, é que o Senhor traga a resposta para mim.
O grande problema dessa pergunta e dessa resposta, no sentido de que por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja para me sentir bem, eu venho à igreja para poder saber como é que eu resolvo os dramas da minha vida. É que a gente formula uma ideia sobre Deus muito frágil, eu diria até talvez herege. Deixa eu exemplificar isso. No tsunami que atingiu o Japão em 2011, em que mais de 15 mil pessoas morreram, e 3 mil, ou mais de 3 mil pessoas ficaram assim, desaparecidas, mais de 19 mil vítimas. Um pastor, no Largo da Carioca, lá no centro do Rio, pregando com fone, para todo mundo ouvir, o pastor teve a petulância de dizer o seguinte: Deus não está sofrendo com a morte dos japoneses. Pelo contrário, Deus está feliz porque os japoneses não adoram a Deus e não amam a Deus como os ocidentais. Percebe como é que, às vezes, a nossa construção sobre Deus e como Deus age influencia a nossa visão de mundo e como é que a gente consegue, talvez, suportar as dificuldades da vida com essa formulação errada? Ah, pastor, mas esse daí é digamos assim, uma agulha que surgiu do nada, é uma ideia louca. 2004, quando teve aquele tsunami lá no Oceano Índico, que matou mais de 220 mil pessoas, surgiu um televangelista, desses famosos da televisão, dizendo que aquilo dali foi manifestação e juízo de Deus, porque as pessoas não deveriam estar na praia, deveriam estar na igreja. Percebe como é que a nossa visão sobre Deus torna Deus, às vezes, muito tacanho, pequeno. E o que me preocupa é que essa visão sobre Deus, desse pastor lá do Largo da Carioca, desse outro televangelista, é que isso tem passado para a gente. A gente tem visualizado Deus e tem percebido Deus de algumas formas que não são tão construtivas assim. A gente vê Deus talvez como aquele sujeito que vai realizar todos os nossos desejos. É o Deus hedonista. É o Deus que a gente vai orar e Deus automaticamente vai responder todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, não são as nossas necessidades, mas é aquilo que supérfluo da nossa existência a gente lança para Deus atender todos os nossos desejos. Aí a gente tem a visão de que Deus é o Deus hedonista que precisa responder todos os nossos desejos e todas as nossas vontades. Há uma visão sobre Deus construída de que Deus é o Deus plantonista, que é aquele que está de plantão, como se estivesse talvez numa enfermaria, melhor dizendo, de hospital, não querendo que nenhum mal chegasse aos doentes. Talvez exemplificando isso para a gente, algumas pessoas pensam que Deus é aquele sujeito que fica lá do céu, manipulando as coisas, não permitindo que desgraça alguma aconteça aos seus. Não permitindo que choro algum chegue na nossa casa, não permitindo que ausência alguma chegue na nossa existência, não permitindo que o não chegue na nossa existência. Aí alguns acham que Deus é o Deus plantonista, é aquele que está o tempo inteiro socorrendo a gente, está o tempo inteiro manipulando a gente, para que a gente não passe nenhum problema na nossa existência. Alguns, erradamente, vão dizer que o Deus é o Deus do favorecimento. É aquele que nos abençoa em detrimento dos pagãos. É aquele que, diante de uma entrevista de emprego, está você crente e está você não crente, e aí você vira para Deus e fala assim: Deus, eu sou teu servo. Então o Senhor tem a obrigação de responder sim, porque aquele dali não é teu servo. É o Deus do favorecimento. Essas construções são vividas, sentidas e representadas nas nossas comunidades eclesiásticas, por causa da nossa construção errada sobre quem verdadeiramente é Deus, sobre como é que Deus age, sobre o que é a soberania de Deus, sobre o que é vontade de Deus, sobre o que é manifestação de Deus, sobre o que é milagre de Deus, sobre o que é cura de Deus, sobre o que é libertação de Deus. Aí criamos essa ideia do Deus que está de plantão, do Deus hedonista,
e do Deus do favorecimento. Uma outra ideia muito mais grave é a ideia de que Deus é aquele ser manipulado, em que a gente vai, numa oração, vai mover o coração de Deus, o braço de Deus, e Ele vai atender todas as nossas respostas. De que, na verdade, nós não somos marionetes de Deus, mas Deus tornou-se nossa marionete. E aí a gente faz jejum, a gente sobe um monte, a gente faz uma série de coisas, porque, na verdade, nós somos deuses e Deus é que se tornou nosso servo. Me preocupa isso porque a vida, em alguns momentos, se a gente pensar que Deus é isso, o ser manipulado, o ser hedonista, o ser do favorecimento, se a gente pensar que Deus é isso, a gente não vai dar conta por alguns dramas que a gente vive. A gente não vai dar conta, de repente, quando o desemprego bater na nossa porta. A gente não vai dar conta quando, de repente, uma enfermidade atinge a nossa perna. A gente não vai dar conta quando, de repente, a gente está orando tanto tempo por alguma coisa e Deus diz não. Mas o Senhor não é o Deus da manipulação, a gente não consegue manipular o Senhor, não. Olhando para esse texto, é um texto curioso, em que o sujeito cego era o que teve a melhor percepção sobre quem era Jesus. Olhando para esse texto, é curioso porque ali estão os discípulos, ali está Jesus, ali estão os fariseus, todos eles já tinham uma experiência com o sagrado, todos eles já tinham, digamos assim, um currículo com o sagrado, mas nenhum desses conseguiu ter a percepção exata sobre quem era Jesus. E o que é curioso é que o Evangelho de João, conforme o texto de João, capítulo 20, que eu li para vocês, é que o livro de João foi escrito para eu e você perceber quem verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí João, de uma forma muito didática, João escreve 7 sinais para a gente poder perceber que Jesus é o Filho de Deus e que a gente deveria crer em Jesus por causa desses sinais. Mas ainda assim, os discípulos não puderam, ou não conseguiram compreender com exatidão quem era Jesus. E aí nesse texto, o cego não era o cego eram os discípulos e os fariseus. Pastor, que loucura isso. Vamos viajar comigo. Vamos pegar a bicicletinha do mundo de Bob e vamos viajar comigo. Jesus, só para você ter uma ideia, até o capítulo 9, Jesus já tinha feito 5 sinais. E os discípulos viram todos. João capítulo 2, o que Jesus faz? Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro versículo, ou a primeira história de João capítulo 2, é o quê? Jesus transforma água em vinho. Ok, vai para o capítulo 4, por favor. A partir do versículo 43, Jesus cura, do 43 até o 54, Jesus cura o filho de um oficial. É mais um sinal que João coloca na sua história, no seu evangelho, para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus. Logo depois, no capítulo 5, o que você lê? Jesus curando quem? Um paralítico lá no tanque de Betesda. Na verdade, a gente não sabe se é paralítico, é um enfermo, que durante 38 anos esteve enfermo, mas Jesus vai ao seu encontro e o cura. Vamos pular para o capítulo 6. Jesus, então, multiplica o quê? Os pães e os peixes. Vai para o capítulo 7, quando Jesus vai afirmar que ele é justamente a luz. Capítulo 7 e o capítulo 8, Jesus afirma que ele é a luz do mundo. Essa identificação, é esse sinal. O que me espanta, o que me causa curiosidade, e aí eu fico perplexo, não é tanto com os fariseus, mas sim com os discípulos, porque, gente, os caras viram Jesus transformando a água em vinho, os caras viram Jesus curando o filho de um oficial do rei, os caras viram Jesus multiplicando pães e peixes, os caras viram outro sinal de Jesus também andando por sobre o mar, se eu não me engano, no capítulo 5. Os caras viram ainda Jesus falando que ele era a luz do mundo. Os caras tinham todos os elementos históricos que poderiam dizer o seguinte: gente, a gente está diante do Messias. Só que a visão desses homens aqui, em João capítulo 9,
Não foi a visão de reconhecimento sobre quem era Jesus. A visão desses homens aqui foi o seguinte: vamos especular. Vamos especular sobre quem é que cometeu o mal. Vamos especular quem é que cometeu o pecado. Se foi essa criança aqui ou esse homem que nasceu cego, ou se foram seus pais. Vamos especular por que a gente está sofrendo tanto. Vamos especular por que esse homem está sofrendo tanto. Aí eu percebo isso, semelhança com a gente. Porque diante das cegueiras da vida, diante dos problemas da vida, ao invés de a gente perceber quem é Jesus, a gente começa a especular sobre o porquê das adversidades da gente. A gente começa a especular dizendo o seguinte: de repente eu estou sofrendo porque lá atrás eu fiz alguma coisa mal contra o Senhor e hoje Deus está trazendo juízo sobre mim. Porque lá atrás, lá em 2004... os sujeitos, quando deveriam estar na igreja, estavam na praia, e Deus vem com o seu juízo, com o seu temor, com a sua ira, e mata mais de 220 mil pessoas. Loucura. Esquizofrenia espiritual. Loucura porque a gente não consegue perceber direito quem é Jesus, e qual é a sua atuação, e qual é o seu ministério. Sabe, causa-me um espanto muito grande diante desse texto, e aí Jesus está próximo à sua morte, próximo à sua crucificação, é que os discípulos, diante de um homem cego, eles preferiram especular, ao invés de deixar o Senhor Jesus agir. Como isso acontece com a gente? Como diante dos nossos dramas, a gente fica debruçado na nossa cama, chorando com o nosso travesseiro, procurando de repente o pastor da igreja, procurando de repente o líder da igreja, procurando amigos da igreja, procurando o discipulado da igreja, na EBD da igreja, tentar especular por que a cegueira nos atingiu. Por que Deus levou o meu pai? Por que Deus levou a minha esposa? Por que Deus não me sustentou no emprego? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Como Jó. E aí Deus chama Jó e começa a conversar com Jó. Jó, você quer conversar comigo? Você quer especular teologia comigo? Então senta aqui. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz os céus? Onde é que você estava quando eu fiz as terras? Onde é que você estava quando eu criei o mar? Aí Jó fica em silêncio. Porque não adiantava ficar especulando. Porquê do sofrimento? Há uma frase, um diálogo atribuído a Billy Graham, que perguntaram a ele, Billy Graham, conhecidíssimo pastor americano, pregou para milhares e milhares de pessoas, foi instrumento de Deus para salvar milhares e milhares de vidas. Perguntaram para ele onde é que Deus estava no atentado lá de 2001, setembro de 2001. Sabe o que ele diz? Tranquilamente ele disse assim: Deus estava nos bombeiros, que subiram as escadas e salvaram algumas vidas, e alguns bombeiros até que morreram, porque Deus sofre conosco. Sabe, adianta especular o porquê do sofrimento, adianta especular quem é que pecou, se foi o pai, ou se foram os pais, ou se foi esse sujeito. Adianta isso. Só que os discípulos ficaram nessa discussão boba que não levaria a lugar nenhum. Hoje, no discipulado, vivendo na palavra com os professores da EBD, a gente começou a esboçar algumas coisas sobre a questão da inerrância da Bíblia, de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. E a gente foi entrando em alguns temas interessantes, do tipo assim: como é que a gente vai explicar que o mundo foi criado em 7 dias? Como é que a gente vai explicar alguns mistérios de Deus? Como é que a gente vai explicar um homem que morreu e depois de 4 dias foi ressuscitado? Como é que a gente vai explicar um Deus que se faz carne, habita entre nós e aceita morrer por cada um de nós? É inexplicável. Adianta a gente ficar aqui gastando meia hora, 40 minutos, 1 hora, para tentar especular alguns pontos da nossa fé? Adianta.
Crer é também pensar, como diz John Stott, ok. Mas há momentos que as especulações, sejam elas teológicas, existenciais, dos nossos dramas, elas não vão dar conta. Você acha que se Jesus aqui, diante dos discípulos, falasse assim, não, gente, quem pecou foi a sua mãe. Porque a sua mãe, na verdade, ela não teve relação sexual com o pai dele, ela teve relação sexual com o vizinho. E, na verdade, ele não é filho do pai, ele é filho do vizinho. Ah, tá. E aí? O sujeito ia continuar cego. Ia curar a cegueira dele? Não ia. Não adianta a gente ficar, às vezes, especulando por que Deus fez isso. Por que Deus fez aquilo. Por que Deus não agiu assim. Por que Deus não agiu assado. Por que Deus não pôde mandar uma providência? Por que Deus não curou? Por que Deus não tratou? Isso é especular, era até a mesma visão que os discípulos tiveram. Uma visão sobre Deus de especulação. Mas uma outra visão, e aí a gente tem a visão dos discípulos, ou melhor, dos fariseus, que é a visão de limitação, ou de talvez essa visão de manipular a Deus. Porque os fariseus, com toda a pompa, chegaram e falaram assim, ele não pode curar no sábado. Ele não pode. Se você olhar o restante do texto, eu não vou ler com você, mas se você olhar o capítulo todo, capítulo 9, os fariseus estão angustiados, porque Jesus cuspiu no chão, fez lodo, do lodo fez barro, tocou na vista desse homem, curou esse homem. Aí vai entender o processo de Jesus. Por que Jesus cuspiu no chão, gente? Por que Jesus simplesmente não falou assim, abra-te sésamo? Por que Jesus falou assim, ó, escabum, vai, volta a enxergar? Mas não, cospe no chão, faz lodo. Algumas mulheres estão assim, nossa, queria ver se você fosse cega. Ela falou assim, cospe no meu corpo inteiro, Jesus, me cura. Sabe, e os fariseus dizendo o seguinte, você não pode curar no sábado. Você tem que curar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de repente até no domingo, mas no sábado não. Trazendo isso para a gente, a visão desses homens é a visão daquela pessoa, daquele sujeito, às vezes com um coração piedoso, um coração sincero, um coração contrito, que a gente teima em tentar manipular o Senhor. Senhor, o Senhor tem até o dia tal para me responder. Senhor, eu estou fazendo a corrente tal. O Senhor tem uma semana para me responder, porque a tua palavra diz que eu tenho que pedir, e o Senhor vai me dar, porque a tua palavra diz que eu tenho que procurar, e eu vou encontrar, porque a tua palavra diz que o Senhor vai ser fiel. Aí tem gente até que usa textos bíblicos contra Deus, achando que Deus não conhece a Bíblia. Aí tem gente que fala assim, Deus, o Senhor é fiel. Eu falo assim, eu sei disso, filho, calma, eu sei que eu sou fiel. Está querendo ensinar a Bíblia. Isso está escrito lá, no texto tal, lá em Timóteo. Aí tem gente que fica, Senhor, o Senhor é soberano, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, então o Senhor precisa fazer isso, como os fariseus. Uma visão de manipulação, uma visão distorcida de quem é Deus e de como Deus age. Sabe, eu fico muito preocupado, e já compartilhei com algumas pessoas aqui na igreja, esse evangelho que tem sido propagado e vivido aí fora, esse evangelho das televisões, das emissoras de rádio, e por aí vai. O evangelho em que a gente tenta usar Deus como nosso fantoche, em que a gente acha que se de repente fizer a corrente dos 40 dias de oração, a corrente dos 40 dias de não sei o que, de comunidade, por aí vai, Deus vai ser quebrantado pelo nosso coração e Deus vai responder tudo de acordo com a nossa vontade. Há alguém na Bíblia, no Novo Testamento, que mais tenha feito pelo Evangelho depois de Jesus do que Paulo? Há alguém? Não. Aí Paulo roga por 3 vezes e Deus diz assim, a minha graça te basta. De repente Paulo até tenha tentado, não, eu vou tentar aqui e falar assim, ó, foi-me enviado um espinho da parte do diabo, um espinho na carne, eu roguei ao Senhor 3 vezes, mas por 3 vezes o Senhor me disse, a minha graça te é suficiente, Paulo. Não tenta manipular Deus, não. Sabe, não tenta manipular Deus com o seu sofrimento, porque Deus sabe que você está sofrendo.
Não tenta manipular Deus com a teologia que você tem, porque Deus conhece de teologia. Não tenta manipular Deus com textos bíblicos, porque quem fez a Bíblia foi Deus. Então Deus sabe disso tudo. Deus sabe que Ele é poderoso. Deus sabe que Ele é fiel. Deus sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus sabe que existem anjos acampados ao nosso redor. Deus sabe que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus sabe que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não deve temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado estão conosco. Deus sabe disso tudo, meu irmão. Então não vai achando que você vai manipular Deus, como os fariseus tentaram fazer. O Senhor não pode, o Senhor não deve curar no sábado. Sábado é dia de descanso. Eu não aceito isso que aconteceu comigo. O Senhor precisa dar um jeito na minha família. Porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. É oração de manipulação. Eu não aceito essa enfermidade na minha casa, porque Jesus levou tudo ali na cruz, segundo Isaías 53. Olha de novo, manipulação, que a gente na oração tenta fazer com Deus. Deixa Deus ser Deus, soberano e Senhor da nossa história. Ao olhar de Jesus, o olhar de misericórdia e de graça, e que dá um novo sentido para esse homem. O texto continua, versículo 4 e no versículo 5, mas na verdade no 6, Jesus, ele fala assim, tendo dito isso, João, na verdade, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. Ser ou estar cego, ou nascer cego, era a pior maldição para o judeu. Porque o sujeito cego não tinha acesso a isso daqui. Não tinha braille ainda não, tá? Então não dava para o cego, para o deficiente visual, pegar o Antigo Testamento e fazer isso. Não tinha isso não. Então, para o judeu, a pior maldição era nascer cego. O judeu que via um cara cego pensava assim, ou esse cara cometeu pecado no ventre da sua mãe. Ah, mas o judeu cria nisso? Sim, vai ler Salmo 51, quando Davi fala que em pecado a sua mãe o concebeu. Então o judeu cria que até o feto já fazia pecado, já cometia pecado lá no ventre da mãe. Então quando o judeu via um cego de nascença, falava assim, ó, esse cara aí fez algo terrível, porque Deus tirou das suas mãos e da sua vista a coisa mais importante para a gente, que é a lei. É interessante que aí eu vou explicar por que Jesus usa a saliva, por que Jesus da saliva faz um barro, faz uma mistura, porque Jesus vai remontar o princípio de tudo. Porque Jesus vai relembrar para aqueles fariseus e para aqueles discípulos que ali estavam o começo de tudo. E conversando com o Edivaldo sobre a questão de missão, como é que Deus agiu, a nossa tendência é olhar para o texto de Gênesis e não ler o primeiro capítulo, mas ler a partir do terceiro, porque a gente teima em olhar para a desgraça. Disse uma vez, conversando, se eu não me engano, até com a Leia, essa semana, que assim, a gente só vê a desgraça, a gente só vê a coisa ruim. Se você descer aqui agora, tiver um motoqueiro acidentado e tiver um corpo estendido ali no chão, mesmo que você não conheça, você vai lá. Você vai ver quem é. E você vai voltar, não conhecia, mas você vai ter o prazer de ver aquele sujeito ali. A gente ama isso. A gente ama a desgraça. A gente ama em ver a coisa ruim. Mas aí, dizendo com Leia, conversando com Leia, disse assim, Leia, ninguém vai na maternidade ver uma criança desconhecida. Ninguém faz isso. Nenhum sujeito fala assim, hoje eu vou na maternidade, ver a vida florescer. Não vai, não vai. Alguém desconhecido foi ver o seu filho ou a sua filha? Alguém? Não. Você já viu um acidente que tiveram vítimas fatais?
Você já viu gente desconhecida parando ali, olhando? Já viu isso? Porque a gente olha para a desgraça. Sabe, aí Jesus vai remontar aqui, não é desgraça de maldição, que esses fariseus e até os discípulos estavam olhando. Jesus vai trazer para esses homens o princípio da vida, porque cuspir no chão, fazer daquele cuspe uma saliva, e daquela saliva misturar com pó da terra, e um barro, e esse barro ser lançado nos olhos, era a representação da criação. Bortolini, no seu livro, Como Ler o Evangelho de João, ele vai dizer isso. Jesus foi muito sábio, e aí, por isso ele é Deus, em cuspir no chão, e usar o chão, usar o pó da terra, e desse pó da terra, dizer para esse cego, dizer para esses discípulos, e dizer para esses fariseus, que em Cristo há nova possibilidade de vida. Que em Cristo a humanidade caída pode ser restaurada. Que em Cristo aquilo que é horrível, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é doentio, aquilo que é mau, pode ser refeito pela graça do Senhor. Sabe, Jesus sabiamente quis mostrar para os discípulos e para os fariseus e relembrar a história da criação. Porque Jesus, ou melhor, Deus, pega do pó da terra e cria Adão. Jesus faz do pó da terra o elemento para curar esse homem e reinserir esse homem, ou melhor, reinserir não, inserir esse homem no judaísmo. Porque agora que ele não é mais cego, mas ele pode enxergar, esse homem poderia pegar a lei tranquilamente, ler a lei, meditar sobre a lei e explicar a lei. Jesus trouxe vida a esse homem não só por causa da sua cegueira, mas por causa da exclusão social e religiosa que esse homem vivia. Mas o olhar mais impactante para mim não foi o olhar até mesmo de Jesus, nem o olhar dos fariseus e dos discípulos. É o olhar desse homem, desse cego. E aí eu quero ler o texto lá em João 9, 25. O texto diz assim: se esse Jesus é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou o quê? Enxergando. Milagre, dá para a gente explicar? Explica para mim como é que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 5.000 pessoas. Explica para mim como é que Deus, tendo mais de 2 milhões de pessoas, faz com que essas pessoas passem no mar e abre o mar para essas pessoas passarem. Explica para mim como é que uma mulher que há 12 anos vivia com fluxo de sangue, toca apenas na orla de Jesus e é curada. Explica para mim como é que Jesus, apenas com uma orientação só, sem conhecer os noivos, transforma a festa daquele casal, transformando a água em vinho. Explica para mim como é que Jesus transformou a água em vinho. A fala desse homem é uma fala que evidenciava a graça e a soberania de Deus. Não sei, só sei que foi assim. Chicó, de Ariano Suassuna, é a representação da graça de Deus, nesse sentido. Explica para mim por que Deus enviou o seu filho para morrer na cruz por mim e por você, além da questão do amor. Você merecia isso? Sim ou não? Você merecia todos os milagres que Deus derrama sobre você todos os dias? Você merece isso? Sim ou não? Não. Você merece a vida que você tem hoje, uma vida em que Deus te ampara, em que Deus cuida de você, que Deus te sustenta, que Deus trata dos seus dramas, que Deus lhe fortalece, que Deus é contigo o tempo inteiro. Você tem alguma razão para dizer para Deus que Deus precisa fazer isso? Você tem? Deus faz por quê? Graça, favor e merecido. Por que a gente nasce? Não sei, só sei que eu nasci. Mas por que ao invés do mar não foi o João? Não sei, só sei que foi assim. É graça. Graça não se explica. Graça não entra na razão. É para a gente experimentar. Esse homem, ele falou assim: vocês, discípulos, vocês vão ficar aí, ó,
vão pegar Paul Tillich, vão pegar Karl Barth, vão pegar C.S. Lewis, vocês vão ficar discutindo aí se fui eu que pequei ou se foram os meus pais que pecaram. Eu não sei, eu só sei que eu quero experimentar a graça de Deus. Vocês fariseus, vocês vão ficar discutindo aí que Jesus não devia ter feito esse milagre no dia de sábado, que Jesus não devia ter cuspido no chão, que Jesus não devia ter formado lodo e devia desse lodo ter feito barro. Eu não sei, eu só sei que eu quero experimentar a graça de Deus. Sabe, o meu convite para você é olhar a graça e não a cegueira. É olhar a misericórdia e não a doença. É olhar o favor imerecido e não a maldição que talvez você pense que esteja pairando sobre a sua vida, sobre o seu lar. Porque as misericórdias do Senhor, segundo o texto bíblico, eu não estou discutindo com Deus nem especulando com Deus, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam todos os dias. Viva a graça de Deus, em nome de Jesus.